A Polícia Federal pede o afastamento do governador do Rio de Janeiro. A defesa de Cláudio Castro rebate. Mais informações, repórter Nicole Fusco. O relatório da Polícia Federal, que indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, por corrupção e peculato, também sugeriu o afastamento dele do cargo. Essa informação foi revelada pelo jornal O Globo. Agora, caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se apresenta denúncia contra Cláudio Castro, se pede o arquivamento ou se solicita mais informações à PF. Em relação ao pedido de afastamento, é o Superior Tribunal de Justiça que vai decidir sobre o assunto. Se Castro for afastado, o vice-governador Thiago Pampolha, do MDB, é quem assume o governo interinamente. O relatório da Polícia Federal concluiu que Cláudio Castro recebeu propina de R$326 mil, além de $20 mil, entre 2017 e 2019, quando ocupava os cargos de vereador e vice-governador. Na terça-feira, a defesa do governador protocolou no Superior Tribunal de Justiça um pedido para anular o relatório da Polícia Federal. Em nota, os advogados disseram que causa estranheza o fato de, em todos esses anos, o governador não ter sido convocado para prestar esclarecimentos sobre os fatos. Os advogados também pediram que seja instaurado um procedimento para apurar o vazamento de informações sobre a investigação, assim como o possível abuso de autoridade. Os advogados se referiam à delação de Marcos Vinícius de Azevedo, ex-assessor de Cláudio Castro na Câmara de Vereadores do Rio. Em delação premiada, o assessor relatou supostos repasses de propina ao político. A defesa afirmou que as informações que sustentam a investigação são infundadas. Alegou que a delação é criminosa de um réu confesso e disse ainda que os documentos em questão estão sob segredo de justiça e continuam sendo vazados. O Vilela é o 7º governador do Rio de Janeiro investigado por corrupção e eu pergunto o que acontece a partir de agora, porque ele foi indiciado pela Polícia Federal, apesar da PF estar pedindo o afastamento dele. Qual é a sequência jurídica de todo esse processo? Olha, com o indiciamento, o Ministério Público poderá apresentar, analisando o relatório da Polícia Federal, poderá apresentar a denúncia. E essa denúncia poderá ser aceita pela Justiça, dando início efetivamente ao processo judicial, ou eventualmente poderá ser rejeitada, remetendo o processo ao arquivo. Eu vejo que nesse sentido, como você colocou, nós temos aí um episódio grave que, mais uma vez, macula, mancha o governo do estado do Rio de Janeiro, mais um governador envolvido com uma situação como essa, mas nesse ponto eu vejo que a defesa ela coloca alguns elementos que são importantes de observar. Uma investigação como essa, que durou tanto tempo, que buscou diversos elementos e que pede o afastamento de um governador de estado, deveria pelo menos ter ouvido o governador. É um preceito fundamental para demonstrar realmente a lisura do processo de investigação. Nesse ponto eu vejo que a defesa ela está correta no seu argumento. É isso que eu queria te perguntar. Cabe à PF pedir ou sugerir quais são as diferenças das palavras para o afastamento? Olha, ela até pode sugerir no seu relatório, tem competência, quando tiver um embasamento para isso, pode fazer esse tipo de sugestão. Agora, é importante a gente observar que se trata de um mandato popular conferido pela população de um estado importante como o Rio de Janeiro. Não se pode, a troco de qualquer situação, de qualquer investigação que talvez não esteja tão bem fundamentada, e esse ponto de não ter tido a oitiva do governador é um ponto que me chama a atenção, porque ele é elementar, para que aí sim, eventualmente, esse relatório pudesse fundamentar esse pedido e aí cabe à Justiça tomar a decisão se vai eventualmente afastar ou acatar esse pedido ou não. E sobre o foro que ele tem? Teoricamente, a investigação, o julgamento, melhor dizendo, é pelo STJ, é isso? E ele era vereador e vice-governador nessa investigação, no período em que se constatou, teria constatada a irregularidade. Como é que fica a questão do foro e quem que determina se ele é afastado ou não? Pois é, essa questão do foro no Brasil é uma coisa extremamente controvertida e alvo de diversas interpretações que ora estão de um lado, ora estão de outro. De uma forma geral, por ele ser governador de estado, ele tem que ser processado no âmbito do STJ, independente de que as investigações teriam iniciado por atividades praticadas lá atrás, ele é governador do estado.
E, nesse sentido, o STJ é o foro adequado para tanto.